Bom, pessoal, então a gente vai dar início à nossa aula. Vocês querem que eu desligue essa luz aqui? Bom, gente, então o que seria a nutrição enteral e parenteral? Lembra que a semana passada a gente falou sobre as dietas hospitalares, né? Aquelas dietas são modificações que a gente faz na consistência ou no teor de nutrientes. Por exemplo, eu mudo a dieta de forma geral para uma forma pastosa, eu mudo a dieta da forma geral para uma dieta leve, que é a sopa, e eu também consigo assim colocar mais carboidrato, ter mais proteína, né? Quando a gente faz atividade física, geralmente a dieta é hiperproteica. Então, aquelas são alterações na dieta via oral do paciente, que eu mudo ou consistência ou eu mudo nutrientes. Agora, a nutrição enteral e parenteral são formas que a gente usa para o paciente não desnutrir e que não é a dieta necessariamente que põe na boca. É a forma não convencional de nutrição. Por exemplo, o que é terapia nutricional? São conjuntos de procedimentos terapêuticos empregados para manutenção ou recuperação do estado nutricional por meio da nutrição enteral ou parenteral. A nutrição enteral, então, pessoal, é quando um paciente usa sonda, ele não consegue comer. Por exemplo, me dê um exemplo de um paciente que não consegue engolir. O que será que aconteceu com o paciente quando ele para de deglutir? Uma das causas: estado vegetativo, o coma, sedação, né? Quando o paciente está sedado, quando o paciente tem Alzheimer, né? Tem muitos idosos com Alzheimer que com o passar do tempo param de deglutir, não é? Uma sequela de AVC que afeta a deglutição, um câncer na boca. Olha quantas impossibilidades, né? Quantas doenças impossibilitam a pessoa de engolir. Então, em algumas situações dessas, a gente precisa alimentar, porque essa pessoa, se ela parar de comer, ela morre. Não é assim? Assim a gente aprende na vida também, né? A gente precisa de comer e água, né? Para viver. As plantas também são assim, né? Mas como que não que a planta come comida, né? Mas ela tira energia que ela faz fotossíntese, né? E a gente precisa de energia, dos nutrientes e água. E se a gente não dá nutriente, não é nenhum dia, mas depois de um período sem se alimentar, a pessoa pode morrer por conta disso. E aí entra a terapia nutricional. Eu mudei a dieta da geral para pastosa para ver se ele engole. Eu mudei da geral para líquida, mas nada deu certo. Porque o problema é que ele não consegue engolir, então não adianta eu mudar para líquida, para pastosa, porque ele vai continuar engasgando. Então, eu penso na nutrição pela sonda, que eu chamo de enteral. Quando eu uso uma sonda para alimentar uma pessoa, eu vou passar essa sonda. Ela vai ficar direto no estômago ou lá direto no intestino, tá? E a parenteral é aquele paciente que o trato gastrointestinal não funciona. Por exemplo, um paciente com pancreatite. Quem já ouviu falar nessa doença? Já ouviram ou não? A pancreatite é uma doença que o nome já diz, é a inflamação do pâncreas. Vamos pensar, gente, o pâncreas, ele é um órgão que ajuda, dentre as suas funções, ele libera enzimas para digerir nutrientes, alimentos, aliás.
Então vamos pensar. Quando eu como, o pâncreas contrai, libera enzima para digestão. Se eu tenho pancreatite e o pâncreas contrai para fazer digestão, eu tenho dor, porque eu vou fazer contração de um órgão inflamado. Então, um paciente com pancreatite, ele não pode comer, senão ele tem muita dor. E daí, professora? Porque chegou comida, chegou alimento lá no intestino, o pâncreas, existe um sistema que a gente chama de colecistoquinina ou colecistoquina. É esse sistema de chegou alimento no intestino, o intestino avisa vesícula biliar e pâncreas. Por isso, quando eu como e eu tenho pancreatite, eu tenho dor. Por quê? Pâncreas, chegou alimento aqui, preciso de enzima. Então, o paciente com pancreatite não pode comer. E daí, ele vai morrer? Não. A gente faz nutrição parenteral, que é na veia. Daí, só que eu não dou pão na veia, eu não dou leite na veia, porque senão eu mato o paciente. Como que eu dou? Nas formas mínimas que os nutrientes estão. Exemplo, o carboidrato tem que estar na forma de glicose. A proteína tem que estar na forma de aminoácido. E o lipídio tem que estar na forma de ácido graxo. Aí existem dietas com essas moléculas de nutrientes para a gente dar na veia do paciente, tá? Então, tipos, terapia enteral e a terapia parenteral. Esse é um paciente típico que vai usar terapia nutricional enteral. Por quê? Olha a desnutrição que ele tá. Você acha que um paciente desse, olha a perda muscular dele, né? Você acha que um paciente desse, gente, ele tá um dia sem comer ou ele tá um mês comendo pouco ou mais? Muito mais, né? Um mês ou mais, não é um dia que deixou ele assim. Por mais que ele consiga engolir, gente, algo está acontecendo para ele ficar desse jeito. Por algum motivo ele não está comendo. Ou ele não engole, ou ele não é tratado, ou ele vive sozinho, né? Ou ele tem alguma sequela, né? Como eu falei, de não deglutir. E aí é um paciente que eu preciso alimentar ele. Uma forma que eu vejo de alimentar ele é pela sonda. Ou será que eu vou conseguir recuperar músculo de um paciente desse fazendo ele comer? Se ele está desse jeito é porque ele não consegue comer por algum motivo, né? Então a terapia nutricional enteral fornece nutrientes através de sondas. E quando eu uso um suplemento também para um paciente desse, às vezes assim, é um paciente que não está tão desnutrido e que consegue comer pelo menos metade do que vai, aí a gente põe suplemento na comida para poder deixá-la mais calórica e mais nutritiva. Isso eu chamo de nutrição enteral também. Mas oral. Essa é a nutrição enteral por sonda, tá? Então, introduz substâncias líquidas completas no tubo digestivo por sonda de fino calibre. Quando a alimentação pela boca é impossível ou insuficiente. Quando eu faço isso? Quando a pessoa não consegue comer ou quando ela come muito pouco. Então, até mesmo aquela pessoa que come, mas ela come menos que 60% do que ela precisa, a gente indica sonda. Porque lembra que a semana passada eu falei para vocês que o estado nutricional mais prevalente dentro de um hospital é a desnutrição. Um paciente desse, ele gera desgaste familiar, né? Uma família preocupada, ele tem dificuldade em recuperar o estado nutricional, ele tem uma imunidade super comprometida e ele tem uma dificuldade muito grande de se recuperar, ele tem uma facilidade de adoecer mais ainda, né? E aí ele precisa de uma UTI, ele precisa de oxigênio, né? O diafragma dele com certeza já foi depletado também, porque a massa muscular dele está toda consumida. Não pode ter certeza que o músculo cardíaco, o diafragma estão sofrendo essas consequências também, certo? Então, a gente tem que evitar que esse paciente desnutra. Então, mesmo que ele coma, se ele não consegue digerir
mais que 60% do que ele precisa, existe a indicação de sonda. Então, os exemplos de indicação: a inconsciência, como eu falei, lesões de boca, mandíbula, face, acidente vascular encefálico, as sequelas dele também, algum câncer na boca ou na garganta, ventilação mecânica, a doença de Alzheimer. Então, a ventilação mecânica mesmo, ó, ele tem um tubo, né, que faz a pessoa respirar artificialmente. Se tem um tubo que vai direto para o pulmão, como é que eu coloco uma alimentação ali na boca dele? O arroz vai direto para o pulmão também. E aí a pneumonia é certa, né? Dentro de 24 horas já existe uma pneumonia. Embora esse paciente, se está usando o tubo, já tenha uma insuficiência respiratória, né? Então, eu não alimento um paciente desse nunca, gente, pela boca. Eu tenho que passar sonda. Ah, mas ele estava bem, mas ele entubou. Se ele entubou, ele só se alimenta por sonda agora, tá? E os pacientes que se alimentam pouco, quais são? Aqueles pacientes traumatizados, não é que traumatizaram da cabeça, não. Aqueles pacientes que sofreram um acidente, que passaram por uma cirurgia de grande porte. Esses pacientes, um grande queimado, por exemplo, é um trauma, né? Uma pessoa que caiu, né, da própria altura, ou de algum andar, ou de um andaime, né? É um trauma. Um paciente com infecção generalizada, ele tem febre, ele tem desconforto, ele tem indisposição, ele tem sonolência, é um paciente que come pouco. O alcoolista crônico é um paciente que ele não come, ele bebe, né? O paciente com depressão grave não tem vontade de se alimentar também. Paciente queimado. Então, esses são tipos de pessoas que a gente alimenta porque ela come pouco. A gente passa sonda porque ela come pouco. E esses aqui são porque a alimentação causa desconforto. Exemplo, a doença de Crohn, que é uma inflamação do intestino. A colite ulcerativa, que também é uma inflamação intestinal. Um câncer do estômago, ou de intestino, ou de esôfago. Causa desconforto. Como que a pessoa engole, né, sem dor, com um câncer no esôfago, por exemplo. Uma pancreatite causa desconforto e o paciente em quimio e radioterapia também tem desconforto. Eles comem pouco por isso. E os pacientes com disfunção do trato gastrointestinal, uma síndrome da má absorção, por exemplo. O paciente tem um câncer de intestino e foi resseccionado uma grande parte do intestino dele. É um paciente que eu tenho que deixar o intestino dele em repouso, por exemplo, né? Ele sobrou pouca parte de intestino para fazer absorção. Então, ele tem uma síndrome da má absorção. Fístula, o que é fístula? É um orifício que abre entre o trato gastrointestinal. Na verdade pode ser, eu estou falando no trato gastrointestinal, mas fístula a gente pode encontrar em qualquer parte do corpo. A fístula é um buraco que acontece entre o estômago e o peritônio, ou entre o estômago, o peritônio e a parte externa da pessoa. Quando isso acontece? O paciente desnutrido que faz cirurgia. Porque o paciente desnutrido, ele não come. Se ele não come carboidrato, nem gordura e a proteína que ele come, se ele comer, não é capaz de fazer cicatrização, porque ela vai ter que virar energia. O que acontece? Foi feita uma cirurgia e ela não fecha, porque ele é desnutrido. Aí fica um buraco, tudo que ele come vai para o peritônio. Ou o buraco, a fístula é tamanha que ela pode virar externa, então o alimento chega no estômago e sai. Um paciente que, né, que tem disfunção do trato gastrointestinal. E a síndrome do intestino curto, que é esse exemplo que eu falei da má absorção, quando tem que resseccionar uma parte muito grande do intestino, eu tenho que tomar muito cuidado para alimentar esse paciente aí. Então, a dieta fornecida por sonda, a gente chama de dieta enteral, e ela é planejada com todos os nutrientes. Hoje a gente tem dietas prontas, né? Trophic Basic, Isosource Standard, Nutri-Enteral Soia, Nutrisson, tem N nomes, N marcas,
Danone, Nestlé, Abbott, Fresenius, Interal, Nuteral. Não convém aqui marcas, mas a gente tem a dieta pronta, que já vem tudo. Carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral. A pessoa não precisa comer sopa batida. Por quê, gente? Mas eu posso dar uma sopa batida na sonda? Pode. Só que vai ter que bater a sopa, peneirar e pôr na sonda. O que acontece? Perde um monte de nutrientes. E daí essas dietas feitas em casa acabam não sendo suficiente para nutrir essa pessoa. Então, por isso a gente acaba usando mais as dietas prontas, porque elas já são formuladas contendo tudo que a pessoa precisa, tá? O objetivo é sempre restabelecer o paciente adulto, e no caso de criança, além de restabelecer, é manter essa criança crescendo, porque quando uma criança não se alimenta adequadamente, isso repercute no desenvolvimento e crescimento dela. Os tipos de sonda. É um material biocompatível, né, que o nosso organismo aceita. Ela pode ser de poliuretano ou silicone, então são sondas flexíveis. E ela é passada do nariz, né, entra no nariz da pessoa e vai até o estômago. Em alguns casos entra e passa até chegar no começo do intestino delgado. Quando a gente escolhe estômago ou intestino? Estômago é o mais fisiológico, né? Só que se a pessoa está inconsciente e eu passo uma dieta para ficar no estômago dela, é fácil a dieta voltar. E quando a dieta volta e a pessoa está em coma, inconsciente ou sedada, ele não tem reflexo de tossir. E aí a dieta volta e pode ir para o pulmão. Então, nos casos da inconsciência, é melhor a gente passar a dieta nasointestinal, né? Começa no nariz, a sonda e para lá no intestino. Ó, deixa eu mostrar de novo, ó, tá vendo? A sondinha tá do lado ali, certo? Tá o tubo e a sondinha foi colocada para chegar até no estômago daí, certo? Esse é um material de sonda, não é o mais adequado. Ele é usado assim para pessoas que vai ficar com a sonda uma semana. Se é uma pessoa que não recupera, que não sai do tubo, não sai do coma, aí tem que trocar essa sonda por uma de silicone, porque ela é mais dura que ela ali, tá? Esse aqui é uma sonda que a gente chama de gastrostomia. Não passa no nariz nem na boca, vai direto, ó, fica igual um botão, né, da pessoa, é como se fizesse um orifício no próprio estômago dela ou no intestino dela, e por ali alimenta a pessoa. Quando que a gente indica isso? Quando a pessoa vai ficar muito tempo com sonda enteral, porque a sonda pode dar calos nas cordas vocais, né? Querendo ou não, é um corpo estranho, lesionando o esôfago, né? Então, por conta disso, paciente de Alzheimer, por exemplo, uma vez que ele parou de engolir, ele não volta mais, porque é uma doença degenerativa. Uma vez que cada avanço da doença é daquilo para pior, ela não regride, ela pode demorar para evoluir. Então, assim, o Alzheimer que o paciente, um paciente com Alzheimer que não engole mais, ele não vai engolir. Então, em vez de passar uma sonda, eu já sei que ele só vai comer pela sonda, então a gente indica a gastrostomia. Só que o paciente tem 90 anos, vai fazer uma sedação no paciente, para fazer uma endoscopia, para pôr essa sonda, às vezes ele não aguenta, então daí passa a sonda mesmo. Mas se é um paciente, um idoso, 70 anos, 75, com Alzheimer, não engole mais, não, é melhor já passar direto no estômago. Então, a sonda nasoenteral é uma das formas de acesso, né? Intubação nasogástrica é a forma mais fácil com menor custo, quando eu passo do nariz até o estômago. Se eu passar do nariz até o intestino, é um pouco mais difícil,
E a sonda que usa também tem um custo maior. E se eu fazer uma gastrostomia, o custo é maior ainda e como que se diz? E é mais invasivo, né? Porque tem que fazer uma endoscopia para poder colocar aquela sondinha. No caso do pessoal com Covid, que daí depois de tudo não sabe quanto tempo vai poder continuar ficando. Fica com a sonda, na verdade. Mas aí fica com qual? Provavelmente a nasoenteral. Porque como ele é um paciente sedado, né? Geralmente é um paciente que a gente não quer nem que se mexa, né? Então passa no nível nasoenteral. Por quê? Enteral para ficar lá no intestino. Porque como é um paciente sedado, se pôr no estômago e a dieta voltar, ele corre o risco de broncoaspirar aquela dieta. Daí é pior, né? Então, como eu falei, o paciente sedado comatoso, ele tem risco de broncoaspiração. Então, o final da sonda é no intestino. Se é um paciente com Covid, tá? Que não está comendo, não está se alimentando, está depressivo, prostrado, mas ele não está comatoso, daí a gente deixa no estômago mesmo, nasogástrica. Aí, se é um paciente que a sequela foi tamanha que ele não come mais, aí pensa depois em fazer gastrostomia, mas não é o caso, né? Ou a gente vê que o Covid evolui a óbito, ou pelo menos conseguir comer a pessoa consegue, né? A diferença da pessoa conseguir absorver melhor a naso do que a gastro? Na verdade, é assim, a digestão acontece uma parte no estômago, mas a maior parte é intestinal, a nossa digestão. Então, por mais que a gente coloque a sonda em nível de estômago, por ser mais fisiológico, ela vai passar ainda por todo o processo de digestão, ainda na maior parte no intestino mesmo. Mas a diferença de ser aqui e ser no nariz não tem... Tá, de ser aqui ou aqui, a diferença é o conforto, né? Porque aqui a sonda fica lesionando o tecido esofágico ali, né? Não é lesionando, não é todo mundo. E assim, isso acontece depois de 2 meses de sonda que começa, né, pode dar calos nas cordas vocais, dar uma esofagite, né? Mas também não é o comum, não. Agora, a gastrostomia, ela a pessoa não fica com aquela sonda na boca, né? Porque querendo ou não, toda vez que ela engole, ela sente aquela sonda aqui. Só que é mais invasivo, né? Você deixar uma sonda direto aqui no estômago, a pessoa também pode ficar mexendo, tira a tampa, põe a tampa, aí a mão tá suja, começa a dar uma infecção. Ali, querendo ou não, é um orifício, né? Então tem os prós e tem os contras dos dois. Mas se colocar um ou colocar outro, não vai dizer, não, esse aqui a pessoa vai conseguir ter uma nutrição melhor. Não, isso não. A nutrição não muda, tá? O local da sonda, então, no estômago é nasogástrica ou gastrostomia. Nasogástrica é quando passa pelo nariz e chega no estômago. Gastrostomia vai direto no estômago sem passar pelo nariz. É igual o botãozinho lá que eu falei. E o local de intestino delgado a gente chama de nasojejunal, jejunostomia ou gastrojejunostomia. Então, quando é o posicionamento nasogástrico, né? É esse posicionamento aqui, que entra pelo nariz, naso, e termina no estômago. Já o posicionamento nasoenteral começa no nariz e, olha, termina mais para baixo do estômago. Ele vai terminar lá no início do intestino delgado. Quais são as contraindicações, gente? Quando a gente não deve passar sonda em um paciente? Quando ele apresenta hemorragia, vômitos que não param, porque a sonda nem para na pessoa, de tanto que ele vomita, a sonda sai também. Pancreatite aguda, como eu falei, porque o paciente que tem pancreatite aguda, se ele comer, ele tem muita dor, né? Então, a primeira coisa que se faz no pronto-socorro, quando o paciente entra com pancreatite aguda, é zerar a alimentação dele, jejum. Se for comer, depois dele estar estabilizado, é por parenteral, é na veia, não é nem na sonda, tá? Refluxo gastroesofágico intenso e obstrução mecânica. Por exemplo, vamos supor que existe um câncer no esôfago da pessoa,
e grande, não dá para passar sonda. Ela também não come, nem sonda dá para passar. Nesse caso, eu não passo sonda não, tá? Aí tem que pôr a dieta direto no estômago, porque não dá para a sonda passar por aqui, certo? Agora, vamos supor que a obstrução seja intestinal. Eu dou comida lá, ele vai comer ou vai passar sonda, só que não vai adiantar, porque a dieta vai chegar numa parte do intestino que não passa. Daí vai dar distensão, vai dar dor, vai dar vômito. Então, quando existe uma obstrução do intestino para frente, não se passa sonda, porque não tem como. A dieta não vai ser excretada, não vai ser absorvida, nada. Isso só vai piorar. Então, daí nesse caso, é nutrição parenteral também. Então, a nutrição parenteral é quando a gente não consegue usar o trato gastrointestinal. O que é o trato gastrointestinal? Boca, esôfago, estômago, intestino, tá? Reto e ânus. Se eu não posso usar o trato gastrointestinal dessa pessoa, eu vou ter que usar a aveia para alimentar ela. Então, quando eu forneço nutrientes através da via endovenosa. Como eu vou pôr na veia, a solução é estéril. Não dá mesmo para eu bater no liquidificador. Eu não posso fazer isso em casa. Até posso fazer nutrição parenteral em casa, mas eu não vou fazer a nutrição. Ela já vai vir pronta também. Só que ela é formulada de uma forma diferente da enteral, porque ela é realmente estéril, não pode estar contaminada, porque ela vai na veia. Se eu colocar alguma coisa contaminar na veia, eu vou dar uma infecção generalizada no paciente, tá? De forma que a solução estéril de nutrientes é infundida intravenosa, de forma que o trato digestivo é excluído do processo. Então, quando eu alimento numa veia, gente, eu excluí esôfago, estômago e intestino. Quais são os tipos de nutrição parenteral, gente? Nutrição parenteral central e periférica. O que é isso? Periférica é quando eu uso uma veia de pequeno calibre. E a central é quando eu uso a jugular, a subclávia. Né? Eu posso alimentar o paciente nas duas veias. Qual é a mais adequada? A central, que é a subclávia ou jugular ou uma outra veia. Agora, quando é veia do braço, daí eu só uso para iniciar a nutrição parenteral. Depois de um tempo, eu tenho que usar a veia de grande calibre. Então, a nutrição central é uma veia de grande calibre, subclávia jugular interna, e quando eu uso nutrição parenteral por mais de uma semana, eu tenho que usar esse tipo de veia. Mas no começo eu posso usar, né, até 7 dias, a veia do braço. Então, a nutrição parenteral central, ó, esse é um acesso de nutrição parenteral. Por essa catéter, ela recebe todos os nutrientes, sem usar estômago e intestino, tá? E a nutrição periférica é uma veia menor, na mão ou no antebraço, e é para quem usa parenteral por poucos dias, né? A punção é feita pelo enfermeiro, normalmente. A central é feita pelo médico, tá? Quando vai pegar a jugular, é uma microcirurgia que é feita pelo médico. Daí, o enfermeiro só faz a nutrição parenteral periférica. E aí está um resumo dos procedimentos de nutrição que a gente tem, gente, olha. Nós temos lá, então, a nutrição parenteral periférica, que é aquela, aqui, né? Essa aqui. A nutrição está entrando lá no braço. A do lado é a parenteral total, ó, tá indo na veia subclávia, né? Estão vendo ali? Essas duas eu tô falando. São duas formas de nutrição parenteral: periférica e central. Aí nós temos a alimentação via oral pela boca, por garfo e faca ou colher. Nós temos a nasogástrica, que é a que entra no nariz e para lá no estômago, ou nasoenteral, e temos a gastrostomia e jejunostomia, que é o botãozinho que fica ou no estômago ou no jejum.
Então, essas são as formas, gente, de alimentar o paciente todas as formas. Ou eu alimento pela boca, com colher, ou alimento por sonda, nasoenteral ou nasogástrica, ou gastrostomia, ou jejum. E se eu não puder usar o trato gastrointestinal, que é boca, esôfago, estômago, intestino, eu penso nas veias, eu penso na nutrição parenteral, que é a periférica, e a nutrição central, tá? Então, esse aqui é um resumão, se a gente for ver, da aula, né? Essa é uma forma de nutrição parenteral, nutrição parenteral, isso mesmo. Olha só para vocês verem que legal. Essa paciente, ela está com sonda para alimentação, ó, tá nasoenteral, provavelmente, tá indo lá no intestino. Só que não está conectada em lugar nenhum essa sonda dela, ó. Provavelmente é uma paciente que não aceitou a dieta pela sonda por algum motivo, né? E aí ela está sendo alimentada pela nutrição parenteral. Então aí a parenteral vai na bomba de infusão, né? E provavelmente deve estar aqui na veia dela do antebraço. Esse aqui é retirado. Geralmente essa sonda vence com 1 mês. Então a cada mês tem que repassar essa sonda, porque senão começa a rachar, né? Daí pensa lá no estômago uma sonda rachando, começa a fazer pontas, né? Mas assim, cada laboratório tem prazo de validade. Tem sondas dessas que duram 6 meses. Então é importante sempre, assim, se tem alguém na família com sonda, a hora que for passar essa sonda, pede para a pessoa olhar a data de validade depois de passado lá, porque é uma coisa que a gente tem que ser anotada pelo enfermeiro, né? Sonda passada dia tal e a validade dela é tal. Daí a família consegue controlar, porque depois de 1 mês, sei lá, a pessoa deve estar em casa, né? E a nutrição enteral a gente faz em casa. Os pacientes não deixam de ter alta por estar de nutrição enteral, tá? E aí a nutrição parenteral, o que difere é assim, a nutrição enteral, ela tem o carboidrato, a proteína, o lipídio, vitamina e mineral. A parenteral tem a glicose, o aminoácido, o ácido graxo. E aí, como essa nutrição está na forma monomérica, que a gente chama, então, para ela não se desestabilizar, ela desse jeito aqui, ó, ela vem o lipídio, o carboidrato e aqui em cima a proteína. Na verdade vem lipídio, carboidrato e proteína. Aí na hora de infundir, o enfermeiro aperta e extravasa, né? Ou abre assim, para misturar, mas só pode misturar na hora, senão desestabiliza essa solução aqui e entope o catéter. Pensa, o catéter da subclave entupido, né? São problemas que vão acontecer e que não tem necessidade, né? Então, a nutrição parenteral, essa é um exemplo mesmo de nutrição parenteral, tá? Já a nutrição enteral, ela não vem assim, ela vem tipo em caixinha Tetra Pak de leite, sabe? Também pode vir umas embalagens plásticas, isso que a gente chama de sistema fechado, que daí não precisa abrir igual leite, porcionar, né? Vem como se fosse um saco desse inteiro, mas é carboidrato, proteína, lipídio. A parenteral é aminoácido, ácido graxo e glicose, tá? E outra coisa, a nutrição parenteral ela é muito mais invasiva, porque ela está na veia. Uma infecção que acontece é muito mais grave do que uma infecção pela sonda. Por isso, é a última opção, assim, a gente não faz parenteral. O paciente não está comendo direito, vou melhor dar parenteral. Não. Se o trato gastrointestinal funciona, use-o. É só na ocasião de não poder usar o trato gastrointestinal, tá? Que a gente faz a parenteral. Então, a indicação da parenteral é quando tem ausência da função intestinal, quando a via enteral não deve ser indicada por vômito ou porque tem uma obstrução, não dá para passar a sonda, ou quando a pessoa
o que ela aguenta tomar pela sonda é pouco, ela começa a passar mal e a gente não consegue dar mais dieta, daí a gente tem que dar enteral. Assim que possível, o desmame da parenteral deve ser realizado para alimentação enteral e posteriormente via oral, mais fisiológica e menos custosa. Então, assim, a gente não vai deixar um paciente com parenteral por uma vida toda, a menos que seja a necessidade dele. Existem situações que vai usar até o resto da vida a nutrição parenteral? Existe. Tem pacientes que retiram uma grande parte do intestino e nunca mais o organismo se adapta a receber alimento. Aí tem que ficar na parenteral. Casos raros, mas existe. Agora, o mais comum é, assim, tudo o nosso organismo se adapta à maior linha de tudo que acontece. Então, ele se adapta também com menos intestino. A tendência é essa. Por mais que foi tirados de 6 metros de intestino 3, a tendência é o nosso organismo se adaptar e fazer os 3 metros absorver pelos 6. Só que tem pessoas que não se adaptam. Qual que é o nosso objetivo? Tá na parenteral. É sair da parenteral, ir para a enteral e depois voltar a comer. Sempre o nosso objetivo é fazer a pessoa comer normalmente. Nosso objetivo não é deixar a pessoa com sonda, mas tem casos que ela vai usar sonda por uma vida inteira, não vai ter jeito. Certo? Tem vezes que não vai conseguir usar nenhuma das duas? Tem. Estágio terminal. Né? Não é indicado fazer nutrição parenteral e enteral no estágio terminal. Por quê? Não vai mudar a história da doença do paciente, não vai mudar aquela situação e vai, na verdade, piorar o estado de morte. Isso é bioética, na verdade. Daí, assim, se a família questiona e quer dar uma alimentação para o paciente em fase terminal, não pode passar sonda porque eu não quero que ele fique com fome. Vai ser feito, tá? Mas assim, com relação à parte nutricional e médica, não existe indicação se é realmente um paciente que está ali, né, alguns dias assim da morte. Né? Mas, se a família ou o paciente quer, a gente faz o procedimento, certo? Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma pergunta? Quando a pessoa coloca sonda, ela tem que retirar isso da fome? Tem. E como é que fica esse dado? Não, porque ela recebe a dieta de 3, por exemplo, você pode dar de 3 em 3 horas, igual a gente comeria, entendeu? Então ela nem tem fome, porque ela está sempre recebendo dieta, é gotejado igual soro, só que em vez de ir na veia, vai na sondinha até no estômago. Então tem dieta que ela recebe 24 horas, gota a gota por 24 horas, e tem dieta que vai ser dada de 3 em 3 horas, 200 ml. Mas como é ou 300 ml, vai depender da necessidade, né? É o nutricionista que define. Mas assim, é uma dieta completa, como se fosse arroz, feijão, salada e carne. E na parenteral aí? Mesma coisa, só que a parenteral ela é colocada continuamente, igual soro, e 24 horas fica pingando na veia. Então a pessoa Não sente fome. Certo? Então, pessoal, depois eu posto lá para vocês a atividade, tá? Bem tranquila. Atividade para outra aula? Oi? Atividade que a gente vai fazer Para outra aula. Certo, então?